Esse é o Podbus 64. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito: trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com grande prazer que eu vou apresentar mais uma grande profissional do ônibus. Eu descobri aqui nos bastidores que nós já nos encontramos numa garagem aí no passado. Bom, Jancap e Moreflex, nossos parceiros. A Moreflex é a fábrica de borracha de alta qualidade. Fazer o pneu que a Jancap Recap, e aí você vai ter um pneu de qualidade aí na sua empresa. Vai ver aqui na descrição, tem o contato, tem o site da Moreflex e Jancap, parceiros do canal. A gente tava meio com pneu murcho. E aí chegou Moreflex e Jancap, calibrou aqui e a gente Deu um gás. deu um gás e a gente tá acelerando agora, cantando pneu aí nas curvas aí, com Moreflex e Jancap. Seja muito bem-vinda, Rose da Dias Tour Turismo. A Dias Tour, a grande empresa de transporte escolar aqui da nossa região, né? Porque o Podbus 64 é de São Bernardo do Campo também. Seja muito bem-vinda. A gente ama a Dias Tour Turismo aqui. A gente tem um carinho especial porque a gente está aqui. Conta aí pra gente essa história da Rose. Primeiramente, quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz, um pouco assustada, né? É, na hora que me chamou, aí eu falei, não, eu vou sim. Tem que ir porque a gente tem que superar. Se ficar com vergonha, tem que ir, a gente vai indo, vai E conduzindo. você já tá nas redes sociais lá, né? Hora ou outra você Tô. põe seu conteúdo lá no Instagram, não é? Sempre coloco. Todo dia eu gravava, dei uma paradinha, mas agora eu tô voltando, eu gosto de cantar. Então eu acho que eu começo o dia cantando porque me deixa o dia mais leve. Aí eu vou por aí, né? Quem canta os Males males espanta, espanta, com né? certeza. Então, a minha história na Dias Tour foi assim. Eu trabalhava na prefeitura, tinha feito um concurso público de auxiliar de limpeza. E aí tinha que ficar olhando, passou 1 ano e meio, eu não olhava para ver o resultado. E aí a prefeitura de São Bernardo me ligou. Oi, Rose, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Tem uma vaga, você quer vir trabalhar aqui com a gente? Eu falei, de onde que é? É do concurso. Eu falei, quero. 1 ano e meio. Aí eu fui trabalhar lá. Mas eu queria ser motorista, a vida toda quis ser motorista. Mas Sempre gostou de dirigir. sempre Já gostei. dirigia carro já, Carro né? já. Tá. Aí fui trabalhar, trabalhei 2 anos e meio na prefeitura. E aí eu falei, eu vou trocar minha categoria e vou fazer curso, porque eu já tinha um monte de amigo motorista da BC, que eu pegava o carro da BC para ir trabalhar. Aí eu falei, vou fazer curso, né? Aí fui pegar, comecei a fazer o curso, porque a minha intenção era ir para o coletivo, não era escolar, eu nem conhecia o escolar. Tá. Aí fiz o curso, aí antes de sair de férias, comecei a fazer o coletivo e um amigo meu falou assim, faz o escolar. Eu falei, não, não quero. Ele falou, não, faz o escolar. Vai fazer o coletivo? Também faz o escolar. Porque o escolar, em muitas cidades, o escolar é uma porta de entrada para o transporte Sim, coletivo, para o rodoviário, tá? Né? sim. Às vezes o escolar tem ônibus menores, não é o caso hoje da Dias Tour, tem grandes ônibus lá, mas é um caminho, né, para o profissional que quer começar, começa numa van do escolar e depois vai para um micro, depois vai para o ônibus. Mas a sua vontade inicial era no transporte urbano, no coletivo mesmo. Isso. Aí eu comecei a fazer os cursos, saí de férias, voltei de férias, estava fazendo o curso ainda, o curso comprido. É longo. Meu Deus Eu do acho que é céu. longo ainda, né? Ainda é, os Ainda é longo. primeiros são. E aí alguém contou para um encarregado lá da prefeitura, olha, a Rose tirou carta de motorista e ela fez o curso Você já tinha feito o curso do transporte coletivo e do do escolar. escolar. E Legal. aí eu não sabia, eu, graças a Deus, sempre trabalhei direito e bem em todos os lugares. Graças a Era Deus. auxiliar de limpeza, mas trabalhava direitinho e o pessoal da diretoria gostava muito de mim. E aí foram falar para um encarregado lá da gente do setor. Eu tinha trocado a carta. E aí ele falou: ai, que legal, a minha filha trabalha na Secretaria de Educação. Eu vou arrumar um emprego para você lá na Dias Tour. Legal. Aí eu falei: Dias Tour, não conhecia. E eu trabalhava ali onde é o central, ali no hospital, no Ah, tá, centro no lá. PS Central ali. É, no PS Você sabe, Central. olha a coincidência, eu morei
por muito tempo, eu acho que eu morei por uns 10 anos ali na Vila Gonçalves, no final Sim, daquela rua do Pé Central lá em cima. sim. Morava ali. Aí eu trabalhava lá, trabalhava no gabinete do secretário da Saúde, e aí ele falou, não, minha filha trabalha, eu vou te arrumar emprego na Diastur. E eu, trabalhando ali, passava um monte de carro da Diastur. Eu Sim. nunca vi nenhum ônibus amarelo. Falei, tá bom, aí dei o currículo para ela, e aí ele levou para ela, e aí me ligaram da Diastur para me trabalhar. Aí ligaram, ó, tem uma vaga aqui para você trabalhar, mas como eu já tinha carta, tudo, era muito difícil para entrar naquela época. Muito, muito Ele, concorrido. muito. Aí ele falou, a pessoa que me ligou falou, não tenho vaga de motorista, só tenho de monitora. E aí eu olhei, ó, o salário é tal, é, se você quiser vir, a oportunidade vai aparecer. Aí eu falei, ah, tá bom, eu vou sim, porque aí eu aproveito depois quando aparecer a oportunidade. Exatamente. E eu acho que, ô Rose, sempre foi assim, né? Muitas monitoras que eu conheci lá na Diastur, desde quando começou essa operação lá, e até hoje, muitas monitoras acabam virando motoristas Sim, também. Algumas têm o dom de ser ser monitora monitora. mesmo e gostam, e eu também acho bem legal. Mas eu conheço, eu vejo muitas monitoras que era um caminho de entrada para o transporte, né? Sim, No ônibus urbano, às vezes é uma manobra, de repente, ou era o cobrador antigamente, sim. né? E no transporte escolar, né, começa de monitora, se tiver qualificada, se tiver aptidão lá, qualificação, habilitação, curso, uma hora vai aparecer a vaga. Vai, E vai. você foi de monitora, ficou quanto tempo de monitora? Fiquei 8 meses de monitora. Foi um bom tempo. E a empresa, ela dá muita oportunidade, muita. E, olha, o pessoal não pode reclamar, não pode falar nada, porque assim, a Milena, a diretoria, dá muita oportunidade mesmo. Ali você começa como monitora, que nem você começa como um lavador, ou passa para ser monitora, depois passa para motorista. Ó, Então, eu vou aproveitar que você falou do lavador e eu vou reiterar o convite aqui. A gente está esperando alguém da lavagem de ônibus, seja lá de Astur ou de sim, qualquer empresa aqui da região. Eu sei que você conhece muita gente. Se conhecer algum lavador, alguma lavadora que topa, que faz a limpeza do ônibus, que topa vir bater um papo aqui, vai ser muito bem recebido. A gente não conversou com ninguém da lavagem do aí, ônibus precisa, ainda. Precisa e a gente está precisa. aberto. Algumas pessoas têm, né, o receio, tal, tem É vergonha, tal. vergonha. Mas você falou, você é bem calma assim, Rose, no dia a dia? Não, Nem, não tanto, né? nada calma. Ó, você que conhece a Rose aí, da Giastur, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se conhece a Rose, deixa um comentário, fala, eu conheço a Rose, ela não é tão calma, ou a Rose é esse doce que tá aqui. Deixa um comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se quiser ser membro do canal, você vai clicar aqui no link e aí você vai pagar uma tarifa de R$ 6,99, se eu não me engano, eu acho que é isso, porque às vezes eu estou desatualizado das tarifas do Sim. canal. R$ 6,99 por mês no cartão de crédito dá uns 23 centavos por dia. E aí você vai ter um conteúdo exclusivo, você pode ganhar uma camiseta exclusiva do Abus 64 e vai ter conteúdo exclusivo de instrução dos cursos de gestão de operação, gestão de manutenção, gestão de escalas e outros conteúdos exclusivos de novos cursos que virão. Tem desconto também nos eventos do Abus 64, nos cursos. Então não perde tempo, vira membro do canal ou se não quer virar membro, deixa o like no Deixa nosso eu ver. vídeo aqui. Isso mesmo. Vamos voltar para a Rose. O convite que você conhecer alguém que lá, que é da limpeza da Tá. lavagem, fala: eu fui lá no canal dos carecas do busão lá, os caras são daqui de São Bernardo e o convite está aberto. E você passa nosso contato, a gente vai Tá. trazer para saber são as histórias das pessoas que fazem essa limpeza dos ônibus. E eu acho que tinha que ser alguém aqui da região, Sim. porque aqui tem uma limpeza diferente, a grande maioria, né? É uma frota muito bem cuidada. O visual da frota é muito bem cuidado. Um ônibus que transporta criança tem que ser um negócio muito limpo, Tem que ser muito né? E limpo. no caso da Diastur, eu tenho certeza, porque já comprovei, já trabalhei lá e já comprovei várias vezes. E a gente sabe. Óbvio que hora ou outra, qualquer empresa está sujeita a acontecer alguma ocorrência ou outra, um Sim, sim. atraso, às vezes quebra um ônibus, isso é tudo normal no ônibus, né? E eu vou até querer saber daqui a pouco sobre a sua nova função aí, que eu não sei se é tão nova, mas você já não está mais dirigindo. Não. Vamos voltar então lá Não. na sua jornada, entrou de monitora, ficou 8 meses. Antes da gente passar para essa primeira promoção de motoristas,
Me conta uma experiência interessante ou legal ou divertida que teve como monitor, porque 8 meses transportando várias crianças ali, cuidando dessa criançada. Eu costumo falar aqui, Rosa, que eu não dou conta de prender uma criança que eu Hum, tenho no cinto de segurança, na cadeirinha do carro, que é a minha pequena de 3 anos, tá lá. Dá um trabalho para ficar tá. amarrada. Imagina num ônibus com 20, 30, 40 crianças que precisam estar afiveladas. Para quem não é do transporte, não sabe que tem ônibus que tem 40 cadeirinha com Sim. um cinto para criança. E todo mundo tem que estar amarradinho. Conta uma história boa desses 8 meses que você foi monitora, como monitora. E aí depois a gente vai falar da Rose como motorista. Tá. Então, eu trabalhei 8 meses como monitora, inclusive na escola que é em frente à garagem da Alvarenga, aquela escola. Fiquei esse tempo todo lá de monitora. Eu adorava trabalhar de monitora porque, assim, a coisa mais legal que tem é a monitora se dar bem com o motorista. Tá. Então, de todos os motoristas que se passaram comigo, a gente se dava super bem, trabalhava em parceria. Depois, me tornei motorista. E as monitoras que trabalharam comigo também, a gente trabalhou sempre em parceria. Tinha um menino e ele era autista, né? E a gente fazia a linha do Oliveira. Pegava ali na frente da estrada do Alvarenga e levava no Oliveira. E aí eu entrei na linha, tinha outra monitora, que foi a que me treinou. Muito legal, a Adriana, ela não está mais na empresa, né? E aí levava. Então, como eu era nova na linha, ele só queria vir comigo, ele não queria ir com ela. Então, todo dia eu levava ele para a escola. Quando eu chegava perto do portão, tinha uma barraquinha de doce, e ele queria doce. A gente não pode dar e mesmo que tiver dinheiro, não podia comprar. Todo dia ele me mordia. Ele me mordeu 30 dias seguidos. Nossa Senhora! Ele mordia que ele arrancava a pele. E aí foi assim, foi difícil, mas foi de grande valia para a gente saber lidar, Eu acho né? que a gente que passa até me arrepia, né? Porque assim, a gente que passa por isso, eu trabalhei com transporte escolar de crianças com diferentes, né, Aham, situações, como você está citando aí, mas eu acho que isso é uma evolução até espiritual para a gente. sim, Porque a gente passa por isso e depois fala, como é difícil, né? E você imagina o pai e a mãe, né, que tem que lidar com essas diferenças, né, no dia a dia. E eu imagino que ele tomou mordida demais 30 dias. e 30 dias. quando muda de uma monitora para outra, eles estranham bastante, que eu sei. Sim, Você sabe que eu visitando escolas nesse transporte escolar, tinha alguma escola, não vou me recordar o nome da escola, mas tinha uma criança que era autista também e que ela falava que eu era o tio da fiscalização, né? E eu já estava fazendo auditoria na época já. E ela lembrou que desde a época que eu fui funcionário e tal, depois de alguns anos, ela estava numa outra sala, bem maior. Eu falei, aquele é o tio da fiscalização, ele é meu amigo. E aí a lembra. monitora me chamou, eu conversei, eu não lembrava, né? Porque eram muitas crianças, eu tinha mudado já. Mas eu acho que é uma evolução espiritual para a gente também Sim, conseguir poder lidar com esse propósito de transportar crianças, que eu falo que é o transporte mais lindo do mundo, né? sim, Ao mesmo tempo, a dificuldade de eu transportar a minha presinha, a de Astur transporta tantas crianças com tanto. especiais demais, assim, e precisa ter carinho, né? Tem que E aí ter. cria um relacionamento mesmo Cria entre a criança, de de amor. amor, e parece que é um negócio. Como é que explica isso, Rose? Então, é bem diferente, assim, a gente transporta a criança com alguma necessidade especial, não é muito legal ficar trocando de monitora, porque eles se apegam Se na apega. monitora, entendeu? Cuidado, carinho. E também não é só as crianças, dos pais, porque assim, você tem filho, eu tenho, meu filho já tão grande, mas aí você vai colocar o seu bem maior, que é o seu ouro, na mão de outra pessoa. Exatamente. Então, o pai tem que ter uma confiança muito grande no motorista e na monitora. E quando o pai e a mãe vê o trabalho, o cuidado, porque a Diastur, ela dá muito curso, muito. Todo começo de ano a gente tem o curso Prepara, e no meio do ano também tem, Que antes as de férias, voltar, né? As férias escolares. a férias de janeiro, quando a gente volta em janeiro, final de janeiro,
já tem o curso preparado já há muito tempo lá preparado, o Prepara, chama Prepara. E no meio do ano, atualizações de regras, tudo. Então, tem um suporte muito grande, a preparação é tamanha, a empresa tem um suporte maravilhoso. Então, não tem como a pessoa falar, eu não estou preparada. Ela sabe lidar com os pais. O pai fica com medo, ele não Fica. sabe, ele tem que confiar, né? Sim. Então, sabe lidar com as crianças, sabe lidar com os pais. Então, é um trabalho assim. Eu tenho até dificuldade de encontrar palavras para falar, porque é um trabalho lindo, assim, porque né, não é fácil ter o preparo Eu para costumo cuidar. dizer assim, independente de religião, acho que tem um propósito maior em quem faz um trabalho Sim, desse. Né? E aí, para mim, é coisa de Deus, é o que eu estou dizendo, independente de religião. Mas para mim é alguma coisa maior, coisa de Deus mesmo, porque assim, a gente que só fala de transporte 24 horas por dia aqui no nosso canal ou nas nossas empresas aqui, né? Falando de curso e preparação, se você quiser fazer um curso da Bus 64, entra aqui no site bus64.com.br, cursos só para profissionais do transporte coletivo, gestão de operação, gestão de manutenção, gestão de escala. Tem outras palestras aí e entra no site e entra em contato com a gente. Para voltar aqui ao nosso bate-papo aqui com a Rose, eu até quebrei, porque assim, é um negócio tão bonito, Rose, é, que chega a emocionar o compromisso que a monitora tem, que a motorista tem, que os profissionais da garagem têm, né, sejam na administração, ou na manutenção, ou na operação, pessoal que é do tráfego ali, o carinho e a responsabilidade do empresário, do acionista, que assumiu essa responsabilidade de transportar tantas crianças. Na minha conta aqui, deve ser mais ou menos uns 400 ônibus escolares aí em todas essas sim, operações aqui de São Bernardo. É muito ônibus, muita é criança e muito. muita responsabilidade. Se não tiver propósito, não tiver treinamento, se não tiver compromisso, processo, regra, estratégia, se não tiver tudo muito bem desenhado e as pessoas que forem trabalhar lá, independente da função, não tiver um entendimento desse propósito, não consegue ficar, porque é um Não negócio fica. muito sério. Tem que ter amor, primeiramente, tem que ter amor e tem que querer. Tem que querer muito fazer dar certo. E tem que tomar uma Porque mordida, inclusive, tem que se tomar precisar. mordida. Tem que querer muito fazer dar certo. Porque você está lidando com criança. Não é brincadeira. Né? Não é uma empresa que transporta carga. É uma empresa que transporta criança, ser humano, o valor maior que um pai e uma mãe têm dentro de casa. É. Então, eu costumo falar, lá eu trabalho em Santo André, no Jardim Milena. E hoje foi assim um furdunço para ajeitar as linhas, isso e aquilo. Aí eu ligava 6 horas da manhã. Vem, desce. Aí liguei para outro, desce. Liguei para um motorista, pedi para descer. Liguei para o outro, pedi para descer, que ainda não estava no horário. Liguei para a monitora, por favor, vem, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, estava todo mundo lá. Eu trabalho no plantão. Hoje faz mais de 5 anos que eu trabalho no plantão. Não, Importante dizer, a Rose começou como monitora, passou para motorista, depois eu vou querer saber histórias de como que era a Rose dirigindo, e a Rose agora está no plantão, trabalha com a sim, soltura da frota e a confirmação do motorista, da monitora e do carro para sair no horário, porque não não, pode atrasar um minuto para pegar a criança, tá, não gente? pode. Né? Transporte é um negócio escolar, e principalmente o escolar que vocês fazem de todos os tipos, né, de regiões aqui da cidade, e de crianças com necessidades especiais, não pode atrasar. E você é a pessoa hoje, uma das pessoas, óbvio, Sim, né, a empresa, uma aham. empresa grande, que tem que estar coordenando essa soltura da frota, Tem que sair no lá horário no plantão. correto. Horário correto. Todas as crianças têm horário de ponto. O pai está lá no horário do ponto, porque depois ele vai trabalhar. Então, tem que estar lá corretamente no horário do ponto. Então, aí foi essa loucura, aí eu chamando. Só que nem eu estava falando, 5 anos trabalhando lá no plantão,
Nunca Você já está há teve, 5 anos no plantão. 5 anos, nunca Legal. teve um pedido para um condutor ou uma monitora que eu fizesse que ele não colaborasse e não atendesse. Então, assim, o pessoal, colaboradores lá do Jardim Milena, merecem nota 1000, são maravilhosos. Que maravilha. Eu vou São aproveitar e maravilhosos. deixar um abraço para os profissionais da Diastor lá do Jardim Milena. E já vou deixar a promessa aqui também. Quando eu estiver passando pela região lá, eu vou passar lá para tomar um Pode cafezinho. ir. Tomar um Café da cafezinho Dona lá. Ana. Café da Dona Ana. Dona Ana, um abraço. Vou passar aí para tomar um café e bater um papo também com o pessoal, se estiver no horário, no intervalo. Porque se der a hora de sair, ô Rose, tem que sair no Tem que horário sair. para pegar desde a primeira até a última Sim, criança no horário, não é no isso? horário. E aí, o pessoal lá é maravilhoso, trabalha com amor, trabalha com carinho. Tem como fazer tal coisa? Tem, faz. Não tem reclamação. Então, só tenho coisas boas para falar dele. Eu acho que, eu costumo dizer aqui, ô Rose, que os profissionais do transporte na garagem de ônibus, até a gente até brinca com a garagem de ônibus, porque vira um quintal de casa, vira uma Sim, família aquilo ali, né? E como toda família tem, às vezes tem um ranca-rabo, né? Que a gente não gosta de falar aqui de ranca-rabo, a gente gosta Aham. aqui de boas histórias do transporte. E uma história melhor do que essa da Rose, que estava aqui, era uma auxiliar de limpeza na prefeitura, foi para a Diastur, já se preparou ali, se habilitou, fez o curso do escolar, do transporte de passageiros, aí fez o curso do escolar, foi para a Diastur como monitora, em menos de um ano foi promovida para Sim, motorista, e depois eu vou saber um pouco da história de motorista, e hoje é uma das assistentes operacionais ali, provavelmente coordenadoras ali da soltura da frota, não é isso? isso mesmo. Então, eu falo aqui, a empresa de ônibus, e aí não importa se é urbano, se é rodoviário, se é fretamento, turismo ou escolar, acaba virando uma família ali na garagem, Sim. né? O E maior tempo que a gente passa é no trabalho, né? A gente fica, falo que a gente fica viciado, tá lá. vicia mesmo, viu, mulher? Vicia. E garagem de ônibus, quem trabalha uma vez, olha, é É pouca difícil de pessoa sair. que saem. Você sabe que a gente tem uma resenha aqui no canal que a gente fala, muita gente que veio aqui, eu pergunto sobre isso, tentou sair do ônibus para ir fazer outra coisa. Eu tenho uma história dessa. Eu tentei sair do ônibus. Depois que eu trabalhei no Grupo ABC, trabalhei no Grupo Vida, deixar um abraço pro pessoal do Grupo Vida lá também. Presto serviço para eles até hoje, tenho um carinho especial. Passamos por uma auditoria recente agora de recertificação, parabéns a todos. Mas eu tentei sair do ônibus. Eu falei, eu vou estudar, vou fazer outra coisa da minha vida e tal. E saí. E aí veio a consultoria. Completou Voltou. de consultoria, essa que faz as certificações e tal. E na época o presidente da consultoria me chamou e falou: Você vem aqui para fazer uma experiência com a gente e tal. E me trouxe para cá e estou aqui até hoje. Já são desde o primeiro ponto final, terminal Piraporinha, lá na Autoviação Sim, ABC, até aqui hoje são 31, tá indo para 32 anos. bastante. E voltou, Bastante né? tempo. Estudou, fez outra Estudei, coisa fui, voltei. e tá Não teve jeito ligado. de sair do ônibus. Qual que é a brincadeira aqui? O diesel meleca a gente só tem diesel na É, veia. O diesel meleca a gente, não deixa a gente sair. Mas eu acho que é o amor sim. pelo transporte. A importância do transporte, Rose, eu costumo dizer aqui, e se a gente for, a maioria dos canais de redes sociais, da televisão aberta também, tem sempre alguém falando mal do transporte lá. Tem sempre alguém querendo mostrar um lado ruim. O motorista, qualquer coisinha que o motorista fizer, tem alguém com o celular filmando ele mostrando os defeitos. E o nosso canal é para mostrar as boas histórias. Cadê o Histórias lado bom, bonitas né? como a sua, né? Que fez cada viagem, desde lá da assistente, auxiliar de limpeza, monitora, motorista, e hoje está lá na operação, no tráfego da Diastor, coordenando uma soltura de frota de um transporte tão importante. E é tão importante que a gente não consegue mensurar o valor Sim, sim, dessas crianças que são transportadas, sim. né? Todas essas São os histórias. nossos clientes, né? Eu falo que, assim, eu fiquei como motorista lá, é, 12 anos, né? E eu fiquei trabalhando a primeira linha que eu fui fazer, a primeira linha que eu fui fazer foi a linha de professores, que a gente pegava eles na Secretaria de Educação e levava para o lado de lá da balsa, Tá. que é O o matão lá, pós-balsa. pós-balsa, Você passava com um ônibus cheio de passava, cheio de professor em professores. cima da balsa na sua primeira linha.
É isso que eu queria saber. Uma coisa que eu pergunto para todos os motoristas que vêm aqui, ou que já foram motoristas, como foi a sua primeira viagem sozinha? Fala, agora a Rose é motorista, está qualificado, vai fazer a tabela tal. Aí tinha outra Rose lá, falava, Rose, está na sua hora, pode ir embora. Era plantonista ou Sim. plantonista. Aham. E que você ligou aquele equipamento, aquele ônibus. Fala, agora é comigo esse negócio aqui. Como é que foi a sua primeira experiência? Foi assim, tinha o instrutor, que foi o que passou a gente, né? Que a gente teve a promoção. E ele falou 3 horas da tarde, ó, amanhã você vai fazer uma linha, eu vou te mostrar onde é, tá bom? Bom, vamos, sentido Riacho Grande e tal. Aí, nunca tinha ido, né? O Riacho, eu fui uma vez ali perto da prainha, nunca Tá, você passei lá nunca pro tinha fundo. entrado lá pro fundo. Não, de jeito nenhum. Mas você é de São Bernardo ou de Santo André? Santo André, sempre Santo fui em André. Santo André. Fui conhecer São Bernardo quando eu vim trabalhar na prefeitura e fui Tá. para Diatur. E aí ele vai indo, vai indo, vai indo, e eu pensando, meu Deus do céu, é longe, né? Sem Não, não GPS, tem. né, Rose? Não, não tinha. Era alguém que estava coordenando, ou você tinha estudado o Ele estava mapa. junto, ele estava Tá, ele ia junto para junto aí ensinar. ainda. É. E tinha que Aí, aprender na não, primeira. eu tinha que aprender ali, aquele horário. Aí a gente foi, aí na balsa, nunca andei de balsa, nunca vi uma balsa. Vai, e eu. Não, ele vai, entra, vai, subir na balsa. Lá do lado da balsa, hoje em dia é faltado, mas não era faltado. E aí a escola que ele me deu a linha, colocou Só para que eu trabalhei fazer, como fiscal da SBC Trans, do outro lado do da outro lado balsa. da balsa, na Não tinha casinha asfalto, lá. não. Agora já Não tem tinha. asfalto já? Tem, Ah, que tem. maravilha. Até o Santa Cruz tem. E aí colocou eu na escola mais longe, que era, deixa eu lembrar, Itaquaquecetuba, é isso, Du? Qual que é? Taquacetuba, Taquacetuba. isso. Fui fazer Tatetos é lá. a da mais perto, né? Porque eu comecei numa escola que era no Tateto, só que essa escola ficou pronta lá no Taquacetuba, e aí eu fui para lá. E Era chão, hein? pega lá naquela época, eu não sei como que está hoje, a gente podia cortar a fila, né? Porque tinha que levar o Tem que talento dos cortar pela professores. prioridade. Acho que de É, qualquer forma corta. Eu não sei como eu não que é a sei se está operação hoje cortando também. hoje, também. E aí fui, aprendi a linha e no outro dia, 5 horas da manhã, Secretaria de Educação para levar os professores. Então, eu fui fazendo isso daí. E eu gostava muito de levar os professores Tá, lá. isso aí você foi e aprendeu. No Sim, outro dia você teve que ir sozinha. sim, O que eu gosto de saber é como é que é a saída com o ônibus a primeira vez sozinha como motorista. Sabe o que que eu acho? Eu acho que isso que é o legal da monitora. Quando você já é monitora, você já está já acostumada com está isso, então nem acostumada. sofre. Né? E eu falo, vou dirigir, eu só estou dirigindo, mas já vi tudo isso aqui acontecer. Né? Mas agora a ferramenta está na sua mão. Sim. Como é que comanda um veículo daquele? Era um veículo grande? Era Não, menor? era pequeno, era o Picolino. Tá, o Era o Picolino. Picolino. Foi Famoso bom. Picolino. A Grale, se eu não me engano, né? É, foi bom porque a gente tinha acabado de passar para motorista, então a gente queria era muito dirigir. Então, Ótimo. tranquilo, a gente ia se mandasse, Ia feliz da vida. roda, vai lá para São Paulo, a gente ia, porque a gente queria, a gente tinha aquela garra para dirigir. Então, quanto mais longe, era melhor. Que bom, né? E sim, quanto mais longe, numa linha, num lugar né, de terra, era melhor, porque você adquiria experiência. Mais experiência. Quantas derrapadas eu dei lá Eu no imagino. ônibus andando de lado e a gente aprendendo a dar estabilidade no carro. Ó, a Foi uma gente fala escola. aqui, ô Rose. Falamos várias vezes, outras pessoas, outros motoristas e profissionais que estiveram aqui que fazem operação em estrada de chão, de terra, né? O pós-balsa, você pega uma estrada daquela de chuva, um veículo, não importa o tamanho do veículo, você tem criança ali dentro. E aí aquela estrada de terra com a chuva fica escorregadio. Tá bom. Vira um sabão e o ônibus anda de lado. E precisa aprender a controlar um ônibus andando de lado na descida, que não adianta pisar no freio, que ele não Não, para, nem pode muito. com criança dentro. Então é isso que eu falo da importância, da responsabilidade e do amor que tem que ter por isso, porque isso é uma coisa que só para super profissionais. Então, como que eu digo aqui? Tem que ser super profissional para assumir uma responsabilidade dessa, tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, e
Mas o profissional precisa amar isso aí, porque não é qualquer pessoa que Não. dá conta de colocar várias crianças, 10, 20, 30, 40 crianças dentro do carro e descer numa estrada de terra, deslizando com chuva, com um ônibus de mais de 12, 15, 19, sei lá quantos, 15 metros, eu acho que o maior lá não tem mais do que 15, Tem mas que entender. um ônibus de até 15 metros escorregando de lado e a profissional aqui, como você já deve ter passado por isso, ter que conduzir, ter que controlar isso para não cair no barranco com. Sim, sim. E era professores, então eles ficavam olhando a condução. Da hora que saía até a hora que chegava na escola, um monte de professor, ele vai olhar como o motorista se porta, como o motorista dirige, como que você freia. Então, quer dizer, tinham bastante fiscais atrás Tinha olhando. muitos fiscais. Eu Tinha. vou aproveitar e vou deixar um abraço aqui. Eu sou chamado de professor também por dar aula, né, de gestão de operação e de manutenção. Eu nem acho que eu sou professor, mas eu acabo ensinando as coisas que a gente aprendeu ao longo da carreira. Vou deixar um abraço para todos os professores, não só, né, dos alunos da escola pública, da escola particular, não importa a matéria, ou dos professores do transporte. Tem muitos professores. Eu já deixei grandes abraços aqui para os meus maiores professores aqui, aos professores do grupo lá da Diastur e de todo o grupo da empresa. Aprendi muito com essa empresa. E transportar os professores não é tão fácil. Não, não é Mas não. aí eu vou desafiar, Rose. Eu vou falar: ô professor, dirija aqui que você vai ver o nível de Hum, dificuldade. É muito difícil conduzir um ônibus, principalmente para o transporte escolar, pelo tamanho da da responsabilidade. responsabilidade. E você tirou de letra esse tempo todo. Foram quantos Sim. anos de motorista? 12 anos. 12 anos dirigindo, transportando, mas você transportou, acho que a criança, Sim, sim. professor, fazia os eventos escolares que Fazia. tem, né? Às vezes tem eventos escolares. Eu gravei um vídeo, até postei no TikTok, estava pedalando, como hoje a gente veio pedalando aqui pro estúdio, e eu moro ali, próximo de Nova Petrópolis, tinha um evento, eu não sei que tipo de evento que tinha na Marechal, e tava vários ônibus lá de Astor parados na Prestes Maia. E eu vinha. Hoje? Não, Ah, já tá, tem seu tempo. tempo já, eu tava pedalando Do dia 20 de agosto, não é o pro dia de aniversário da São cidade. Bernardo, é. Aniversário de São Bernardo, Então, eu os acho que ônibus era ali. algum dia comemorativo, e eu tava na ciclovia ali, que aliás ficou muito boa aquela ciclovia ali na Prestes Maia, né? E tá os ônibus da Diastur parado ali, porque eu entendi que tinha algum evento com as crianças das escolas e os Isso, motoristas e as monitoras conduzem essas crianças das escolas para esse desfile, sim. né? Quando tem evento Tem, no centro da tem cidade. bastante evento. Os ônibus ficam na Praça de Maia quando é o dia 20 de agosto, que é o aniversário da cidade. Tá. Então, eu não sei a porcentagem, mas é mais de 80% das crianças, de todas as escolas vão lá por. Participam desse Pode evento, estar que é um desfile, chovendo, né? É um evento ali. sim, pode estar chovendo, pode estar muito sol, as crianças estão ali. Então a gente faz esse Você transporte. sabe que para a criançada é uma alegria, eu acho, fazer É esse lindo de ver. passeio diferente, ver um evento desse aí. Eles se Agora, preparam, né? agora para os motoristas, para as monitoras e para quem está lá no plantão, ou para quem está lá coordenando essa soltura da frota, é uma preocupação muito grande, porque não pode dar nada errado, né, Rosa? Não, e não dá. Não dá, porque tem um planejamento Que grande maravilha. atrás, a gente faz a soltura. Primeiro a gente já tem os endereços das escolas, a gente faz a soltura. Terminou, saiu o último carro, a gente já corre para lá. Então a gente está lá no campo também, lá na Marechal, na Praça de Maia. Então, assim, tudo que é feito na Diastur é em cima de planejamento. Ah, vou fazer tal coisa? Não. É em cima de planejamento. Porque a gente não tem tempo para tentar e dar errado. A Tem que gente tem fazer, que planejar para dar otimizar o certo. tempo e é tudo calculadinho. Lógico que pode ter imprevisto, pode ter, mas não para erros, porque a gente tem que. Quando a pessoa faz um planejamento, é muito difícil dar errado. Então a gente vai. Há muito tempo a gente trabalha em cima disso. Eu acho que é também os ensinamentos que você deixou lá, né, com a implantação do ISO lá que você Que fez. legal, que legal. A gente vai falar um pouquinho disso, mas a gente está falando de planejamento. Eu vou aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o cara do planejamento, ou os caras do planejamento, para o Nelson, um gigante, um profissional gigante do grupo.
Nelsinho, grande abraço, estou esperando você aqui. Encontrei o Nelsinho num evento recentemente e eu falei, vamos lá, Nelsinho. O Nelsinho sempre tem muitos compromissos, né? E vou deixar também um grande abraço para o Fábio Oliveira, que esteve aqui no canal lá no comecinho do Podbus Oi. 64. A gente já completou 3 anos, já passaram mais de 130 profissionais aqui, ou 130 episódios. De profissionais, já passaram mais de 200 profissionais. E o Fábio, desde o início, lá no comecinho do canal, eu fiz o convite para ele, porque eu queria valorizar essa importância do transporte escolar. E o Fábio esteve com a gente aqui no Podbus 64, era no outro estúdio ainda, e deu show, deu aula, e eu só tenho a agradecer a todos eles lá, Sim, os caras do planejamento e as moças do planejamento sim. lá também. Mas vamos voltar aqui para nossa operação. O Rose, é muito legal. Eu, como pai, né? E que lá no episódio do Fábio, eu falei, eu não sei se a Micaela estava muito bebezinho. Tinha um aninho, Um não era? aninho, é isso aí. Micaela já passou dos 3 anos, estamos planejando o aniversário de 4 anos. Eu tenho que ser um príncipe todo dia quando eu chego Tem em que casa, ser. porque ela é alguma das Das princesas. princesas lá. Cada dia é uma princesa diferente, eu Sim. tenho que ser um príncipe diferente, mas é um negócio maravilhoso. Mas naquele episódio eu falei, eu nem sei se eu tenho coragem de deixar meu bem maior, que é a minha bebezinha, né, num ônibus com qualquer pessoa, Sim, né? E eu acho que isso é um sentimento de pai e de mãe, dessa preocupação, de verdade sim, mesmo, é. né? E aqui que bom que você veio para contar o quanto é. Aqui a gente não vai dar errado, a gente planeja para a coisa dar certo. Sim, Óbvio que a gente sabe que alguma coisa, alguma pequena falha, um pequeno atraso, porque é o trânsito, muitas sim. vezes, é um equipamento, é o ônibus, pode dar aquela falhada no ônibus, mas a segurança está garantida. A, a segurança do bem maior que são essas crianças está garantida na mão Ah, desses profissionais aí. tá. A segurança, o acolhimento, o amor. É... Tava falando de creche, que você falou da tua neném, que da cadeirinha. A gente tem carro com 30 cadeirinhas, né? E para no ponto, sobe, vem 15 mães com a bebê 15 aqui bebês de para uma vez. fivelar É, e tem horário programado certinho, tem. tudo cronometrado para Tem, acontecer. tem linha que tem 2 pontos, aí sobe 15, depois mais 15. Tem linha que vai de ponto em ponto, vai subindo. E a monitora pega a bebê, afivela o cinto direitinho e vai E lá. dá Então, duas, carinho, muitas dá vezes carinho, dá dá carinho, não é carinho. só pôr e vai dá um carinho, dá Ela atenção. tem que cuidar da criança, ela tem que cuidar da bolsa da criança, porque não pode misturar ou se perder. Não Não pode. pode de jeito nenhum entregar a criança na escola e a bolsa ficar no ônibus. Não pode. Então, é um trabalho, ela tem que fazer a chamada, tem que Tem que saber o nome registrar a tem que chamada. registrar, Ainda tem a porque lista de presença? tem que ter, porque a escola tem a presença das crianças, então Tem eles que olham, bater com tem o que transporte. bater. Gente, isso é um negócio muito sério. Toda escola tem a lista de presença, uma lista de chamada, né? Ou, quando nas crianças menores, é a lista de presença que o professor ou algum inspetor vai lá e confirma dentro da sala. Essas Sim, são as crianças presentes aqui. O transporte também tem a monitora que vai ticando ou isso. registrando cada criança dessa. Além disso, depois tem um trabalho em conjunto, eu acredito que prefeitura e Diastur, de cruzar essas informações, Sim, inclusive, né? Porque a sim. criança que está na escola, se ela veio no ônibus, ela tem que voltar no Tem que ônibus. voltar. Pode ser que o pai vai buscar a criança. Lá na secretaria, o pai tem que registrar a saída da criança. Perfeito. Então, toda escola tem um caderno na secretaria de saída. Ou, de repente, a mãe perdeu o ônibus e levou a criança. Ela tem que ir lá registrar, solicitando que o transporte retorne a criança. Entendeu? Porque se ela não registrar, o transporte não pode levar de volta. Então, é um trabalho muito sério. E eu estava falando para você, eu trabalhei lá na Balsa com os professores, depois fui fazer linha no Riacho, do lado de lá, em todos os bairros do Riacho. Na verdade, aqui em São Bernardo, eu rodei todos os bairros de São Bernardo. Não Imagina. teve um bairro que eu não rodei. Tem o Taboão, do lado de cá do Taboão, que eu não me lembro o nome. Mas eu rodei todos. Então, conheço todas as linhas lá da Diastur
Só vou falar para você que eu não conheço, se tiver alguma nova, porque eu não dirijo mais. Mas Sim. eu conheço 98% das linhas que tem. São 12 anos, são 12 anos dirigindo e mais 5 anos No plantão. no plantão, na soltura, na gestão dos horários e da frota e da motorista e Sim, da monitora ali. É muita experiência, é Rose. Aí bastante. É. E rodou aí, tudo. Conhece São tudo. Bernardo, se falar o nome de uma rua, de um bairro, ela sabe para que lado que é. Olha, a rua ainda vou deixar um pouco a desejar, mas o Mas o bairro bairro sim, o bairro sim. e escola, se Porque, falar o nome de uma escola, conheço a se ela não maioria, souber exatamente a localização, descobre conheço a mais rápido maioria. do que o Google, gente. Fala onde que é a escola Mário Franciscon, ou Mário Franciscon. Não é estadual, não É é? estadual, tá vendo? Pegadinha Não pode. não pode. A gente atende a rede municipal. EMEI Carlos Gomes. Carlos Gomes. Não, essa eu não Não sei. atende, pô. Mas É estadual? eu tô fazendo pegadinha, não tô? Ah, aí foi assim, aí trabalhei lá no Riacho, né? Depois eu fui fazer um outro tipo de trabalho lá, de motorista, mas aí eu não pegava as crianças para levar para a escola. Eu fui trabalhar no tempo de escola, que é o quê? A gente sai da garagem, vai para as escolas, pega uma criança e a gente leva para a ONG. Então já eram crianças maiores, né? E aí todo dia era 8h30, já pegava as crianças, levava para a ONG, ou levava para o parque. Vim bastante no parque aqui, Aqui do lado aqui do vim estúdio. bastante no parque trazer as crianças. Aí voltava, bom, trazia 1h30, 2 horas. Quando era 4 horas, eu pegava e levava de volta para a escola. Aí nessa parte eu não tinha monitora. Nessa parte eu fiquei 8 anos fazendo só esse trabalho. Então, tinha os professores que eram contratados lá pela ONG que cuidavam da Tá, criança. entendi. Então, assim, nesse projeto, que no meio do período de aula, a motorista vai buscar as crianças, elas vão acompanhar das professoras Sim, para esses projetos, seja uma ONG, um parque, um passeio, algum evento isso. ali, né, coordenado pela prefeitura, e aí o motorista vai, pega as crianças, os professores, e aí a monitora não vai Não, não tem nesse tipo, monitora. tá? No caso, A os própria monitores são os professora, professores. são os professores que estão ali Isso. acompanhando, que acabam cuidando dessas crianças. Aí fiquei 8 anos fazendo isso daí. Mas sabe o que eu acho que deve ser bom? Os professores veem a dificuldade que é esse afivelamento, que não é um negócio Sim, simples. não, não é. Ô, Rose, me conta, dá uma dica aí para as jovens mães e para as mães que, como minha esposa está lá e tem dificuldade de colocar uma criança, às vezes demora alguns minutos, gente, para a gente conseguir prender uma criança, a seu filho, no seu carro, na sua cadeirinha com o seu cinto. Qual que é a dica para conseguir fazer isso com 15 crianças ao mesmo tempo? Porque às vezes embarcam 15 crianças que precisam ser afiveladas. E muitas vezes você tem uma ou duas monitoras, não sei se tem Sim, mais do que isso, não. duas No máximo monitoras. No duas máximo duas. monitoras. E o motorista está ali também atento para qualquer necessidade, ele vai Sim. dar um suporte. Como é que faz para acalmar e conseguir convencer as crianças, 15 ao É. mesmo tempo? Então, habilidade, né? Maravilha. Tudo é uma habilidade. Ninguém entra sabendo, sempre tem uma monitora mais experiente e entra nova e a monitora vai ensinar o trabalho. É lógico que a nova vai ter dificuldade, mas ela vai criar uma habilidade. Então não tem esse negócio de, esse trabalho não serve para você. Se você tiver amor, carinho e vontade, esse trabalho serve para você. Então, é a habilidade. Com o tempo, fica. Você fala da dificuldade de colocar uma. Porque só tem aquela cadeirinha para pôr, só tem a criança, no caso, a tua neném, Só só a tem minha, ela. né? Se você Se tivesse tivesse uma cinco, dois, você já ia tinha ser de mais. outro jeito. Você teria mais habilidade. Então, é habilidade e vontade. Perfeito. Que Entendeu? maravilha. É muito lindo. Eu sempre gosto muito de falar do transporte escolar, justamente pelo valor imensurável que é o passageiro, ou as Sim, crianças, né? sim. Independente, a Diastura, eu acredito que não transporta só crianças, transporta outros alunos de outras idades EJA, também, o EJA. adultos, adultos. Eu falando para você, trabalhamos na garagem de Santo André. Então, a garagem de Santo André atende. Depois do Estância, tem uma escola ali no posto policial. Lá é Santo André. Atendemos Parque Andreense. As linhas de Paranapiacaba, temos 6 linhas, 5 ou 6 linhas em Paranapiacaba. Atendemos lá, andamos dentro do matão.
É um itinerário longo, tá? É de crianças que moram muito longe da escola, a gente também atende. Quando eu falo, nossa, Paranapiacaba? Pois é, Paranapiacaba é eu acho Santo que André. quando eu estive a experiência lá, era só São Bernardo. Hum, Na minha lembrança aqui. era. Já está, já está indo bem longe, hein, Rose? Estamos desde 2019. A Que gente está em Santo legal, velho. André, Legal. né? Mas E aí Paranapiacaba já está indo lá quase, tá ah, quase lá no. É bem tá, distante, só tem viu? a garagem da Next. É, Pois é, cara. Eu tô falando, tá quase na praia já. tem a garagem da Next lá em Ribeirão. A gente guarda o carro lá, dá um suporte pra gente, né? Legal. Porque não dá para ficar saindo todo dia de madrugada aqui para ir para lá. Tinha uma linha que saía todo dia daqui da garagem do Jardim Milena. E ficava um menino lá em Paranapiacaba e trazia ele lá no perto do Bruno Daniel para ele fazer, porque a escola era adaptada para ele. Então tinha todo dia que motorista saía da garagem 4h10 da manhã. Ele e a monitora. E eu falava, não pode falhar. E graças a Deus eles nunca falharam. Por quê? Quem que eu ia achar 4 horas da manhã para ir para o lugar deles? Né, E numa tinha, distância dessa, né? tinha que sair esse horário, porque senão, isso para um aluno entrar às 7. Então, é isso que eu falo, confiar no Nunca falhou, profissional Rose. nunca falhou, Gente, presta nunca atenção. Ou falhou. você que é do busão, que está assistindo a gente, que e veio até aqui, até essa parte do vídeo, mesmo que é um cara do rodoviário, uma moça do urbano, tal, ela está falando numa distância muito longa para pegar um aluno com necessidade especial e trazer, Sim, né, para o centro da cidade, para uma escola específica que é adaptada para as necessidades daquela criança. E deve fazer bastante tempo que você é, coordena isso. Nunca falhou. nunca falhou. É provável, o equipamento pode falhar, o motorista pode não vir atrasar, mas nunca falhou. Tá aí compromisso da Diastor, dos Sim, profissionais, dos motoristas, das monitoras, da gestão, de toda a galera lá da Diastor, sim, esse compromisso de fazer isso com muito amor, com carinho e com muita responsabilidade. É tão bom ouvir aqui que tem um transporte tão sério, que transporta vidas, e aí não é só vidas como todo o sim. transporte coletivo transporte, são vidas especiais, são crianças, é um valor imensurável. E a Rose fala para mim, ela vai lá muito distante, para não falar de uma outra forma, e a gente vai Uhum. falar, ela é muito distante e nunca falou, que maravilha isso, Nunca Rose. falhou. Todo dia, às 4 horas da manhã, os motoristas de lá, esse aluno dessa van que saía daqui de Santo André para ir lá, ele não está mais indo. Mas as linhas de lá, todo dia, às 4 horas da manhã, todos os motoristas e monitora, eles dão bom dia. WhatsApp, bom dia. A marcação de ponto. Acordei, Tá, estou pronta para o tô trabalho. pronto, que legal. Então, todo dia a gente se conversa pelo WhatsApp e na garagem a gente fala, ó, estou saindo para a linha. Então, é questão, sabe do que eu gosto de frisar? É confiança e comprometimento, Maravilha. tá? Porque é difícil você tem muita gente comprometida, graças a Deus. Eu não posso falar de ninguém que não é comprometido, Não tem porque já como não sabe. ser Não, comprometido não tem como. num processo tão importante desse, Rose. Mas isso daí é um trabalho que lá na garagem tem o nosso líder, que é o Fábio. Vou falar um pouco do Fábio. Não sei se você conhece ele. O Fábio, eu era motorista, o Fábio entrou para trabalhar lá, ele assumiu como líder na garagem. O Fábio Oliveira tinha colocado lá ele Eu para. trabalhei com os dois Fábios. Aliás, vou chamar de Fabinho, tá? Abraço, Fabinho. Estamos esperando você aqui também. Fala pra ele vir aqui, trocar uma ideia com a Vou gente. falar. E aí, ele assumiu a garagem sozinho, sozinho, com força, coragem e com um sonho na cabeça de dar Ele já estava certo. lá, na época que você recordou aqui, que eu fiz o trabalho de implantação da norma ISO, de certificação da ISO 9001, a versão 2008 na época. O Fabinho estava lá. Tava os dois Fábios lá, não era isso? Isso, É o Fabinho que está falando, que coordenava ali o tráfego também junto com. isso. E aí, ele foi sozinho para lá, então não tinha plantonista naquela época.
e ele trabalhava das 4 da manhã até meia-noite, porque no Até o último aluno. Jardim Milena tem o EJA noturno dos jovens, senhoras, idosos que vão para a escola estudar e a gente faz esse transporte. E ele ficava até o último ônibus que chegava, 11, 11 e pouco da noite, sem ninguém. Então ele ficou um tempão sozinho lá. E aí foi ele que me olhou diferente e que me deu a oportunidade. Sou muito grata a ele, porque eu sempre fui meia bagunceira na garagem. Quando ele falou assim, eu quero a Rhodes para trabalhar comigo no plantão. E o Fabinho, que é o Fábio Oliveira, e o Ricardo, que trabalhava lá, e o pessoal falava, não, não vai dar certo. Você era bagunceiro? Eu era bravona, bagunceira, e aí ele falou, não vai dar certo. Ele falava, vai, ela tá diferente agora. Não, não vai dar Ele certo. acreditou, Ele ele acreditou acreditou. em você. Ele falou, gente, ela tá diferente, ela mudou, vai dar certo. Era briguenta, né? Vai dar certo. E aí ele apostou em mim, aí o menino falou, então tá bom, você escolheu, vai lá, vamos ver se vai dar certo. E deu muito Tá certo. aqui, deu certo. Eu perdi muito tempo na empresa, porque eu não conhecia o meu potencial. Eu acreditava em mim, sabia que eu era uma ótima motorista, sabia que eu trabalhava direito, mas eu não sabia dessa parte operacional, eu nunca almejei nada operacional. E eu não sabia que daria tão certo. E deu certo. Agora, vamos aproveitar da experiência da Rose para entender. O que mudou? O que fez a Rose briguenta, bagunceira, aquela outra Rose? Tem. Que hora que foi essa mudança de chave? Como é que foi? Como é que foi isso aí? Eu já tinha mudado antes de eu ter sido chamada para o plantão, porque ele me chamou, porque ele viu que eu já tinha mudado. Eu não O que sei que se foi a mudou então? idade, não sei se foi a idade, não sei o que, que foi mudando, porque sendo tranquila. De trabalhar direito, sempre trabalhei direito, né? Sempre fiz a minha Sempre foi parte, muito séria, sempre fiz, muito sempre fiz organizada. com impecável as coisas, perfeito ninguém é, mas sempre tentei chegar Mas perto gostava de da. esbravejar. Era bagunceira, meia brava, meia polêmica, entendeu? Você falou, ai, você é calma. Não, sou calma, não, não tô nada calma. Gente, Mas você conhece a Rose que ficou, assistiu o vídeo até aqui? Tá um doce de pessoa aqui, tá? Amanhã ela vai estar aí na garagem, aí vocês vão falar se, ô Rose, você tava tão boazinha. Quando você vê a Rose brava na garagem aí, no Jardim Milênio, em Santo André, falou, Rose, mas no podcast você tava tão boazinha, vamos acalmar, senão a gente Você é vai. nome de mulher boa assim. Tá casado tem. com uma Rose. Meu irmão, minha cunhada, beijo, Rose. A Rose, minha cunhada, esposa do meu irmão, tá sempre assistindo a gente por aqui também. Que Beijo, Rose. legal. Então, ó, se a Rose esbravejar, vocês vão falar, ó, vou deixar o comentário lá no episódio do Podbus Isso. 64. Não, eu tô meia brava mesmo, gosto das coisas certas. Se eu não puder fazer para você, eu tenho 10 funcionários. Se eu não puder fazer para uma coisa, eu não vou fazer para os outros. Se eu puder fazer para você, eu vou fazer para todo mundo. E isso não é papo furado, é assim, é dessa forma mesmo. Chega lá, eu preciso fazer tal coisa. A única coisa que eu tenho toque. Tem agonia se alguém chega perto da mesa, eu falo, tenta. Eu já falo, tenta Tem que aqui. sentar. Porque parece que eu tô de pé. Então não dá. Eu já boto sentado. Então, eu estava até conversando com o Fábio hoje. O funcionário, ele vai pedir alguma coisa, eu vou falar para ele, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar. Mas ele, às vezes, ele quer ser ouvido. A nossa obrigação da parte interna é ouvir o funcionário. Boa. Mesmo que você não consiga resolver o problema dele, você vai falar, eu vou atrás, eu vou ver. Mas eu vou te dar a resposta. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, só dele ser ouvido, por isso que eu nunca recebi um não lá na garagem. O Anderson, Porque você ouve plantonista da todo mundo. tarde, a gente recebe, a gente acolhe o funcionário. O funcionário entra novo lá na garagem, ele não fica perdido. Primeiramente, ele senta, eu marco o endereço dele. Mas por que que eu marco o endereço dele? Pode passar mal, pode acontecer alguma coisa, eu tenho que prestar um SOS para o funcionário, a gente marca endereço, marca telefone. Peraí, eu levanto da cadeira, vou lá, esse é o banheiro, olha, aqui é o relógio de ponto, entro dentro do refeitório. Eu não falo simplesmente para ele, tá bom, espera lá no corredor. Não, eu tenho que prestar esse primeiro acolhimento ao colaborador. Então, aí falo para ele, ó, quem deve ficar
jogando aqui, tem uma sinuquinha ali, pode jogar. Os intervalos, No eles têm ali intervalo, tem, uma sala de jogos ali para poder também descontrair. tem. Então eu mostro, vou no refeitório, mostro a geladeira, o micro-ondas, não sei o quê. Eu faço o primeiro acolhimento, entendeu? Então, eu acho que é uma parceria. Uma parceria. Vocês veem, gente, você que está acompanhando a gente, até o vocabulário é diferente, né? Nas empresas falando, eu vou fazer uma integração com o funcionário. A Rose já está falando que eu vou fazer o primeiro acolhimento, que ela vai acolher o funcionário e apresentar, né? E cuidar na chegada desse jovem, desse novo funcionário ou funcionário. Rose, é muito legal ouvir e saber que a gente já se encontrou numa dessas experiências aí na empresa de ônibus. Eu estava lá nessa oportunidade da implantação da ISO, e você era uma das motoristas que estava ali no horário, no seu horário próximo de iniciar uma jornada ou não. Eu estava ali atuando ali com os profissionais na época lá, tanto o Fabinho quanto o Fábio estavam lá, e todos os outros profissionais que estiveram lá. Vou deixar um grande abraço. Eu gostei muito eu ficaria aqui, a gente já passou tão rápido que você nem viu passar. Não é isso, Foi. brother? Quanto tempo já tá a nossa viagem aí? Olha, Já tá dando 64 eu minutos, achei que que é não o ia nosso falar número. nada, né? Tá vendo? E, ó, eu vou dizer o que que eu acho. O que que eu acho. Quando você chegou aqui nos bastidores, eu olhei para você e falei, eu acho que eu te conheço, né? E não que a gente tenha conversado no meu É, trabalho lá, ou no seu tudo, mas talvez a sua presença nesse ambiente, como você sempre esteve na Diastur e está hoje. E eu acho que você tem uma história muito bonita aí de obrigada. compromisso, de seriedade. Às vezes, Tem, como você brincou, eu era chata, tal, e talvez seja até hoje. Tenha seus tem, toques, como você tem. falou. Chegou aqui para conversar, senta, amigo, senta. Não fala andando que eu Não, não vou não dá. entender, né? Porque hoje o mundo está tão diferente que as pessoas falam correndo. E às vezes não dá tempo nem de ouvir o que a pessoa falou e Tem. já está indo lá fazer o que ela ia fazer. Eu acho que essa sua presença marcante, esse seu compromisso, essa sua história bonita, né, de evolução, passou por todas as funções aí, né, pelas principais funções, e está hoje em uma das principais funções. Foi a monitora, lembrando que começou lá na prefeitura como auxiliar de Tem. limpeza, veio como monitora, passou para motorista, e hoje, já há mais de 5 anos aí, coordena a soltura da frota do transporte escolar de crianças até especiais na grande cidade aqui, e com muito compromisso, com muito amor, com muito acolhimento. É lindo ter a sua experiência aqui. Obrigada. Eu fico feliz de verdade. Você só vai ter um compromisso a partir de agora. A pessoa confirmou a viagem lá no Bom Dia. Bom dia, ô Rose, estou pronto, estou saindo aqui com o carro para fazer a linha. Você vai perguntar, tá inscrito no canal ou não tá? Já Ah, pode curtiu o meu vídeo? deixar. Tem que cobrar, Rose, porque Ah, se não mas cobrar, as pessoas vêm, acham até legal, mas não se inscrevem no canal, não deixam um comentário. Comentário bom, ou tem. ó, você que já tomou Bom, uma hein? chamada da Rose, Ah, você escreve aqui nos comentários, hein? Deixa o like, ou até o dislike a gente aceita também, não tem problema. As redes vão gostando ou não, a gente está fazendo o nosso melhor aqui, cumprindo com o nosso propósito aqui de levar boas histórias do transporte aos nossos inscritos no canal. Da mesma forma que eu tenho certeza que você está lá, já está aqui. Amanhã está de folga, tô então. de folga. Folga. Amanhã tá de folga, a gravação é de sexta-feira. Esse vídeo vai pro ar provavelmente num domingo, né? Mas vai estar de folga. Então tem a folga, dá para relaxar. No Dá, dia de dá. folga, eu não posso acabar esse episódio sem saber. No dia de folga, o que que a Rose faz da vida dela? No dia de folga, eu gosto de tomar uma Uma cervejinha. cervejinha, olha só. E tem cerveja aqui, a Rose não. Não, hoje não, tô Não. dirigindo, Hoje está não dá. dirigindo, É, não tem como. Se estiver não, dirigindo, não tem não. cervejinha. Eu também adoro uma cervejinha, apesar de que a gente vai ficando mais experiente, vamos Sim. dizer assim, e vai cansando mais. Não dá para tomar todas aquelas que tomava Não, antes, não não. dá. Gosto de uma cervejinha. Gosto. Eu falei, eu até pensei, falei, acho que eu vou de ônibus, né? Porque Podia aí eu ter vou, vindo de vou ônibus. ficar nervosa, vou tomar uma cervejinha para relaxar, Toma mas um eu falei, drink para não, relaxar. não, vou de carro mesmo. Já está convidada
para quando você vai trazer mais alguém lá da Diastur. Vou. Todo mundo que Sim. vem aqui, o Fábio Oliveira prometeu que ia trazer alguém de lá, mas ele não trouxe. Tô esperando ele de volta aqui. Fábio, tô esperando o seu retorno aqui pra gente gravar uma hora extra aqui, Fábio Oliveira. Sim. Mas eu vou também pedir a sua promessa que traga alguém. Tá. Se for alguém da Da limpeza, uma limpeza. monitora, ou uma monitora para. Vamos ver alguém Você vai escolher lá, que venha. eu vou confiar na sua experiência, na sua dedicação, né? Tá. E que você traga alguém aqui. Aí quando você vir, você vem de passageiro e Tem a gente vai tomar uma cervejinha e aqui bater enquanto um a coisa papo. acontece. Tá O que bom. mais que a Rose faz no dia de folga? No dia de folga, não, então, meu marido, ele toca, né? É Toca músico. samba, é músico. Já há mais de Maravilha, 30 hein? anos. Aí ele toca aqui em São Bernardo todo sábado. Então amanhã eu vou vir prestigiar ele aqui no barzinho aqui, perto da Kennedy. Aí eu Maravilha. eu não vou direto, mas de vez em quando eu vou, porque a folga passa rápido, né? Passa A rápido. folga passa rápido, É então bem tem que rápido. aproveitar. Eu ia adorar visitar o samba também. Deixa um beijo pro maridão aqui. Deixar um beijo para você, é Robert, o nome dele. Um beijo para Laís, um beijo para o Guga. Já estão adultos, já os meninos já trabalham, são independentes. Mas o menino mora comigo. A menina mora na Moca e tá eu, o marido e o filho em casa lá. Espero, eu tenho certeza que vão ficar orgulhosos de Sim, ouvir e de assistir a história da mãe aqui. E para mim é muito legal ter história de mulheres com tanta experiência, com tanta dedicação, com tanto carinho à profissão e à família também. Eu tenho certeza. Eu costumo dizer aqui, Rose, já falei, para quem assiste o canal sabe, eu já falei várias vezes que quando a gente começou a fazer isso daqui foi numa brincadeira. E nessa brincadeira eu entendi que quem gostava de assistir nosso conteúdo era a família do convidado. Como nem é um canal tão visualizado, não tem milhões de visualizações, eu nunca liguei muito para as visualizações, mas eu sempre pergunto depois, o pessoal que passou por aqui, falou, a família gostou, assistiu, pô, meu filho viu, curtiu, ou filhos que vieram aqui, meu pai curtiu de ver, meu avô viu. é uma homenagem, É né? uma É uma homenagem para homenagem o ao colaborador. profissional. É uma E eu fico homenagem. feliz, você vê que eu fiquei até emocionado aqui, mas eu vou deixar um grande beijo, um abraço para toda a família lá, para o maridão, para os filhos, para a Diastur, para a alta gestão, para a gerência, para o pessoal que está lá na operação, no Sim, tráfego, lá na soltura, motoristas e monitores, os principais estão na linha de frente ali, a prefeitura de São Bernardo, aqui, Santo André. de Santo André, que Abraçou a confia, que causa. abraça, que confia nesse transporte. É um, se não é o maior, é o maior que eu conheço, gente. É o maior transporte escolar em quantidade de alunos e de carros que eu conheço, que o careca do Podbus 64 conhece no Brasil. É de Astur Turismo, com essa operação São Bernardo de Santo André. Muita E a qualidade. Rose é uma das representantes aqui. Leva o nosso abraço a todos os Levo. outros plantonistas que tem lá. Sim, Eu devo conhecer alguns que estão lá. Leva o nosso abraço e quem quiser vir aqui bater um papo com a gente, a porta do nosso ônibus vai estar sempre aberta. Nós vamos chegando no final da nossa viagem, daqui a pouco a gente tem que recolher para a garagem, porque a operação no outro dia é bem cedo, não é isso? E deixa aí seu salve final, o abraço que você quiser para quem você quiser. tá. Deixa uma mensagem aí de incentivo a essas jovens profissionais que estão entrando agora como monitora, de Sim. dizer, ó, Vai fazer não uma é, história linda, né? Você está não, entrando, você tem a exatamente. oportunidade de fazer uma história linda. Aproveita e já entra aí Então já, vamos Rose, lá. já fala, deixa seu recado e depois você dá o tchau e aí a gente vai recolher nosso ônibus para as nossas casas, finalizar nossa viagem. Tá bom, tá bom. Vou começar agradecendo ao Fábio Lopes, que foi a pessoa que acreditou em mim, a pessoa que me ensinou tudo de plantão que eu sei hoje de operação. Eu era uma profissional muito boa e hoje eu sou uma outra profissional. E o que ele sempre passou para a gente é: faça sempre o melhor, faça sempre o correto, né? Então, eu queria muito agradecer a ele, agradecer ao Fábio Oliveira, o Fabinho, que ele é grandão, a gente chama ele de Pois é, eu Fabinho. chamo o outro de Fabinho e esse de É, Fábio, mas agradecer que o nosso pessoal lá, da nossa operação, a Débora.
e a Ana Lu, que fica lá no administrativo, recebendo ligação de escola, de diretora, da Secretaria de Educação, falando com as monitoras. Então, quero agradecer a Ana Lu, a Débora, agradecer meu parceiro, o Anderson, que trabalha comigo lá. Ele é o plantonista da parte da tarde, um cara bacana, um cara família, um cara responsável. Agradecer também as 2 auxiliares de campo que trabalham lá, a Miriam e a Evelyn, que são maravilhosas. E um agradecimento geral à garagem toda, todos os motoristas, todas as monitoras. Vocês são excelentes. Obrigado pelo comprometimento, por cada parceria, por entender quando está uma loucura e vocês não soltar a mão. Ninguém está soltando a mão de ninguém lá, graças a Deus. Então, obrigado. Um beijo para todo mundo. Que maravilha. Para mim foi maravilhoso te receber aqui, com uma história tão boa e tão bonita. Leva o nosso abraço. Nosso Pode Bus 64 a todos lá. Vai E lá o tomar nosso café, convite, tá? eu Você e os meninos. assumi o compromisso de passar lá e tomar um Vai café. mesmo. E eu vou cumprir esse. Às vezes eu demoro para cumprir, os caras me cobram, mas eu vou cumprir. Não Vai esco... lá para você ver que a gente não precisa de muito, a gente precisa do pouco, mas com o pouco a gente faz muito. Eu Vai não lá, tenho você vai dúvida. ver. Não tenho dúvida para ir e eu vou com muito prazer. Porque para mim não tem transporte mais importante do que o transporte escolar e o transporte de crianças, por mais que eu sou um cara muito voltado ao fretamento, né, contínuo, urbano, muito mais ainda. Mas o transporte escolar para mim é uma paixão de dizer, isso aqui é um propósito do transporte que pouca gente consegue fazer Sim, de verdade é e fazer verdade. como a Diastur faz. Vou deixar um grande abraço a todos lá então. Agora a gente tem que fechar nossa porta, botar o maneco, vai para o próximo episódio do Podbus. Não se inscreveu, se inscrevam, deixa o comentário aqui para Rose e vamos pro próximo episódio. Rose, que Deus abençoe muito você, sua Obrigada. jornada, sua carreira, sua família, a Diastura e todos os profissionais lá da Diastura. Agora a gente vai para o próximo episódio. Antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Sim. Deixa um tchau lá e vamos pro Tchau. próximo. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Esse é o Podbus 64.